Olá a todos que gostam de informação com qualidade. Nós do Instituto Lapidar estamos trazendo um vídeo muito bacana para quem já passou pelas etapas de construção, entrega de TCC. Chegou o momento de preparar os slides. Como devem ser esses slides? Quais as informações que devem constar nesses slides? Como eu devo explorar esses slides durante o momento da apresentação? E nós, pensando em você e em trazer sempre informação da qualidade, estamos trazendo um vídeo que trata exatamente desses assuntos. Vamos falar sobre como preparar, como fazer os slides de TCC. Para que você entenda e tenha as orientações completas, assiste o vídeo até o final, dá um like e compartilha esse vídeo com quem também está nessa etapa tão difícil e tão angustiante. Então, vamos tentar trazer informações aqui que sirvam para que você possa preparar os seus slides. Bem, como eu falei anteriormente, esse é um momento angustiante. O que deve ser colocado no slide, como esse slide deve ser feito, eu devo utilizar um modelo lá já pronto do PowerPoint ou de algum site. O que eu devo fazer? Então, vamos entender como fazer os slides para a defesa de TCC. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que deve existir uma coordenação da quantidade de slides com o tempo que você vai ter de apresentação. Geralmente, a recomendação é que se utilize ou é utilizado 1 minuto por slides. Então, se você vai ter 15 minutos para a sua defesa, são 15 slides, tirando as referências bibliográficas, tá? Se você vai ter 20 minutos, são 20 slides. O importante é que você faça um apanhado das informações mais relevantes, aquelas que vão comprovar realmente o que você quer apresentar, e que você coloque essas informações sob a forma de tópicos, não colocando muito texto. E se você puder, tiver condições na formatação do seu slide, colocar algumas figuras, gráficos, porque esse slide com gráficos, com figuras, fica mais interessante no momento da defesa da banca. Aqui são algumas dicas gerais, mas nós vamos dar várias outras dicas aqui durante a nossa conversa. Bem, o slide não é um plano de fundo para a defesa de TCC, então o slide deve ser explorado. Quando você vai pesquisar a respeito das orientações a respeito de formatação do slide, você vai ver que a primeira orientação é o fundo branco com as letras pretas, porque a combinação do branco e preto nunca dá errado. Porém, se você tiver a liberdade de montar um slide que seja personalizado e que esteja relacionado com o seu tema, isso também é muito bacana, tá? O importante é que o slide tenha uma formatação clean, que não tenha muito texto, que não tenha muitas coisas no mesmo slide, se vocês conseguem me entender, tá? E aí eu trago para vocês uma figura que foi retirada realmente da internet, mostrando como seria um slide clean. Esse slide aqui é um slide de apresentação, é a capa dos slides, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse slide clean é bacana, né? Isso vai também trazer, né, satisfação dos componentes da banca. Outra dica que eu trago para vocês nesse momento é que toda instituição tem um manual de TCC. Nesse manual estão estabelecidas as regras, não só de formatação, mas a respeito de orientação, se o TCC vai ser individual, em dupla, em trio. Cada instituição tem as suas recomendações. O mais importante para a gente em relação aos slides é verificar se nesse manual existe a obrigatoriedade de utilização de um modelo padrão institucional. Existem algumas instituições que já montam um slide padronizado, com as cores da instituição, com a logomarca, e fazem a obrigatoriedade de utilização desse modelo. Se assim for na sua instituição, então é esse slide que tem, é esse modelo que tem que ser utilizado. Se não,
Se não houver essa obrigatoriedade, aí sim, você pode fazer um modelo personalizado. Seja ele um modelo já pronto do PowerPoint, seja ele um modelo elaborado, preparado por você, seja um modelo que já esteja disponível em alguns sites. Existem alguns sites que a gente consegue, né, algumas apresentações bem bacanas, que tem figuras já, fotos, que fazem com que a apresentação fique mais dinâmica. Então, fica outra dica aqui, confira o manual do TCC. Como não podia deixar de faltar, nós temos que trazer regras da ABNT. E, de acordo com a ABNT, a sequência de apresentação de um TCC e, consequentemente, a sequência de organização do slide é a que está aí apresentada. O tema, que é a própria capa, e aí depois introdução, justificativa, problema, objetivos, revisão de literatura, metodologia, resultados e discussão, e aí, ó, uma observação, é resultados e discussão. Eu vejo muita defesa de TCC, vejo muito TCC com resultados e discussões. Não, gente, dá uma olhadinha no manual. A grafia correta é resultados e discussão. E aí, finalmente, conclusão ou considerações finais vai depender do modelo do trabalho que você vai apresentar de acordo com o manual. Se for um artigo, geralmente se traz as orientações, se for monografia, mas de uma forma geral, a revisão bibliográfica tem como finalização as considerações gerais e um trabalho experimental teria a conclusão, mas tudo tem que ser observado no seu manual de TCC. E para quem quiser ter mais orientações a respeito das dicas da ABNT, dá uma olhadinha no site pesquisa, né, num site de pesquisa, coloca lá regras ABNT e aí você vai encontrar todas as informações. Bem, em relação à quantidade de slides por tópico que vai ser apresentado, também é uma pergunta que me fazem muito. Como falei anteriormente, é um slide por minuto, uma média, porque você vai trabalhar com slides de uma forma mais rápida e vai ter slides que você vai se detalhar mais um pouquinho, vai deter mais um pouquinho. Então, de uma forma geral, a apresentação é um slide, deve ter o título do trabalho, obrigatoriamente, o nome do aluno ou dos alunos, o nome do orientador, e também a logomarca e o nome da instituição. A introdução, geralmente 1 a 2 slides, justificativa, 1 a 2 slides, e aí vocês estão vendo que tanto para a introdução como para a justificativa, tem a mesma recomendação, né? Introduzir o assunto da pesquisa. O que isso quer dizer? Que é um momento de encantar. Tá? Os primeiros 5 minutos de apresentação são aqueles minutos de encantamento, em que você vai trazer informações que estejam coesas, então, introdução e justificativa tem que estar coesas, né? E que você vai apresentar a relevância do seu trabalho, a importância, trazer dados atualizados. Como eu falo, uma apresentação impactante tem que ter informações atualizadas a respeito do tema que está sendo trabalhado, tá? Então, 1 a 2 slides para cada um deles. O objetivo, recomendo que coloque no mesmo slide o objetivo geral e os objetivos específicos, que representam o porquê tem que se realizar aquela pesquisa, tá? Se não der, se os objetivos forem extensos, aí coloca o objetivo geral em um slide e o objetivo específico em outro. E uma dica, objetivo tem que ser lido. Você não pode interpretar o objetivo do seu trabalho. Fica uma dica para a defesa, não é o assunto que nós estamos tratando aqui, mas o objetivo é lido. Eu já vi algumas defesas de TCC que as pessoas resolvem interpretar o objetivo e fica algo sem sintonia. No final, a banca começa a perguntar por quê? Porque não conseguiu entender o objetivo no momento que você estava explicando ou na sua interpretação você dá abertura para algum tipo de pergunta. Então, essa é uma observação importante. Quanto à metodologia, você deve utilizar de 1 a 3 slides, contemplando tudo o que for feito de uma forma resumida, mas ao mesmo tempo entendível.
Então, é necessário colocar o período de pesquisa, qual o método utilizado, se foi revisão bibliográfica, foi exploratória, descritiva, se foi um trabalho experimental, houve uma coleta de dados, de em qual local, em qual momento, como é que foi selecionada a amostra. Então, tudo isso deve conter. Para o pessoal que está fazendo a revisão bibliográfica, critérios de inclusão e exclusão dos artigos utilizados é um ponto fundamental. Então, presta atenção na formatação da metodologia, tá? Bem, o resultados e discussão, que é o nome do tópico, é a parte importante, fundamental do seu trabalho. Tudo que nós falamos anteriormente é algo que vai mostrar como o trabalho foi construído, por que foi construído. Aqui é o que vai comprovar se o seu tema se sustenta, certo? Então, nos resultados de discussão, deve-se utilizar de 3 a 4 slides, ou um pouco mais, dependendo do tempo que se tenha para a apresentação, com as informações relevantes a respeito do que você conseguiu encontrar que comprove ou não o seu tema e o que outros autores também encontraram e se está de acordo ou não com os seus resultados, tá? Então, é um ponto fundamental aqui da defesa. Conclusões. É o que você aprendeu com o TCC linkado com os objetivos do trabalho. Geralmente, 1 ou 2 slides, e você deve responder os objetivos específicos e o objetivo geral do trabalho. Essa é a formatação em relação à quantidade de slides de uma defesa. Em relação a dicas gerais, o que é que deve ser observado? Primeiro, organizar as ideias e as informações. É importante não haver repetição de informações. Se você trouxe alguma informação na introdução, você não vai repetir no resultado, que você não vai repetir na conclusão, tá? É necessário organizar essas ideias para o trabalho se tornar interessante. Um outro ponto, obedecer à sequência sugerida ou a da instituição. A sequência sugerida é essa que eu trouxe aqui nos slides, de acordo com as normas ABNT. Mas, reforçando, as instituições possuem um manual de TCC que podem contemplar a sequência de apresentação de uma defesa. Então, mais uma vez, reforçando a dica aqui, olha o manual de TCC. Letras. É outra dúvida. Que letra eu devo usar? Qual o tamanho que eu devo usar? Preste atenção em uma coisa. Primeiro, você tem que saber se sua defesa vai ser presencial ou vai ser online. Porque a defesa online vai demandar um tamanho de letras diferente de uma defesa presencial, tá? Deve-se utilizar uma composição de letras para se separar título de subtítulo de tópicos ou tamanhos de letras diferentes. Você pode usar a mesma letra com tamanhos diferentes, um tamanho padronizado para o título do slide, um tamanho padronizado para o subtítulo e um tamanho padronizado para os tópicos ali apresentados. Ou uma composição de letras, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo. E se você for utilizar imagens, sejam eles gráficos, figuras, tem que ser pertinentes com o tema, tá? Para não surgir aleatoriamente uma figura, né, num momento que não era necessário uma figura, né? Como, por exemplo, na metodologia, apareceu uma pessoa pensando assim, né? Uma figurinha de uma pessoa pensando, né? Não, isso não é bacana, tá? Bem, em relação às letras, qual a dica que eu trago? Existe lá no PowerPoint a composição de letras em que você tem letras de uma mesma classificação, mas em estruturas diferentes. E aqui no meio está a letra que é mais recomendada para a defesa de TCC. A mais não, são duas, a Arial e a Times, tá? No caso da Arial, olha o que se tem aí, Arial Black, e aí outras estruturas de letra. Você pode brincar com essas letras dessa mesma classificação, dessa mesma identificação, porque percebam que elas têm estruturas diferentes, mas elas são muito próximas fisicamente. Então, não vai ficar cansativo, nem vai ficar estranho o seu slide. E aqui nas laterais, né, nós temos algumas outras
alguns outros exemplos para vocês, né? Exemplos mais sofisticados, mais inovadores, mas o básico sempre é o acerto. Sempre a letra que já se está acostumado a utilizar para a gente não ter nenhum tipo de problema. Bem, em relação ao modelo, como falado anteriormente, pode-se fazer um modelo personalizado, como esse aqui que está à esquerda da apresentação, ou pode-se utilizar um modelo padronizado, que pode ser pela instituição mesmo, elaborado pela instituição. Um ou outro deve-se ter cuidado para não ultrapassar as margens. Então, nessa apresentação padronizada aqui, por exemplo, vocês veem que ela tem umas estruturas, né, nas laterais. Então, o texto deve ficar dentro da parte branca, certo? Não pode ultrapassar essas estruturas, essa formatação que está aí apresentada. Bem, quando você for preparar o slide, você pense no seguinte: o que a banca de TCC espera em uma defesa? E aí, a resposta é muito simples: que ninguém saiba mais do seu trabalho do que você. Então, uma dica para vocês. Façam os seus slides em forma de tópicos. Não coloquem muito texto. Eu já participei de uma banca em que a pessoa copiou e colou parágrafos inteiros do trabalho escrito. Isso é cansativo. Isso mostra que você não tem conhecimento do seu próprio trabalho. Deve-se ter cuidado com a estruturação das informações. Então, tópicos, e você desenvolve, né, verbalmente as informações que devem ser apresentadas ali. Para fazer a apresentação, os estudantes precisam utilizar uma boa identidade visual que facilite a leitura e o entendimento do público. Isso quer dizer que o slide não é uma muleta para você, não é apenas um suporte. Ele é o momento em que você vai casar o que você está falando com o que você está apresentando. Um outro ponto é explorar o slide, é apontar para o slide no momento da defesa, mas isso aí é um outro tópico, é a defesa, a gente está falando de slide. Bem, sua apresentação impactante precisa de planejamento, roteiro e design. Pessoal, quando a gente vai defender um TCC, a gente está muito nervoso, independente do grau de instrução que a gente tenha, né? Então, pessoas que vão defender um pós-doutorado, um doutorado, também ficam nervosas. A diferença para quem vai apresentar um TCC de graduação é só que essas pessoas têm mais experiência com a apresentação em público. Então, para você que está iniciando a defesa, faça o seu roteiro da apresentação. Sabe aquele negócio da gente escrever tudo que a gente vai falar? Aqui na introdução eu vou falar sobre tal informação e tal. Então, façam isso que fica bacana. E o design é muito importante. Bem, como preparar a capa? De acordo com o próprio site da BNT, não há regras estabelecidas para o preparo da capa. Regras que se fala de estruturação, de tamanho de letra e espaçamento. Deve-se ter obrigatoriamente as informações apresentadas nesse slide de exemplo aqui para vocês. A logo da instituição, o nome completo da instituição. E aqui pausa. Pessoal, procurem qual é o nome completo da instituição de vocês, certo? Eu já vi defesa de TCC que o nome da instituição estava errado. É inconcebível que uma pessoa passe 4, 5 anos numa faculdade e não saiba o nome da faculdade, tá? Então, fica a dica aqui para vocês. O título do trabalho, o nome do autor ou autores, se o trabalho for em dupla ou trio, a titulação e nome do orientador. Presta atenção, titulação. O seu orientador, ele é ou especialista, ou mestre, ou doutor, pós-doutor. Então, ele tem um título. É necessário que se coloque esse título também na capa do trabalho. E o nome completo do orientador, cuidado. Eu já participei de algumas defesas de TCC, seminário, eu sou docente, né? Que colocam meu nome errado. Isso é a mesma coisa que dá uma facada no coração.
Então, procura o nome completo do seu orientador e no finalzinho da capa, o mês e o ano. As dicas: usar sensatez e preparar textos com letras visíveis e espaçamento razoável. Geralmente na capa se utiliza uma jogadinha assim de letras tamanho 14, tamanho 16, mas veja o que fica melhor para a apresentação e sempre utilizar as letras mais normais que se tem, né? E a dica depois eu vou dar aqui essa última dica do teste com os amigos. Bem, na introdução, nos slides de introdução, fale sobre o seu tema e mostre qual a sua importância para a área acadêmica e para a sociedade geral. A introdução é a apresentação real do seu trabalho, é o momento de encantamento, de chamar a atenção dos componentes da banca, e por esse motivo as informações devem ser aquelas mais relevantes, aquelas que também chamaram a sua atenção no momento em que você estava escrevendo. Você leu aquele artigo e você fez, nossa, eu não sabia isso sobre esse tema. Então, é o que deve colocar na introdução. Em relação à justificativa, deve haver uma ligação com o tema escolhido. Nessa etapa, é importante vender o peixe, é você mostrar o motivo real pelo qual você fez aquele trabalho. Agora, preste atenção, justificativa num trabalho científico não é que você ter uma posição pessoal, é algo que cientificamente justifique a relevância e a necessidade de escrever aquele trabalho. Pode até ter sido algo pessoal, mas isso não deve ser apresentado no momento da defesa de TCC. Problema: qual foi a sua questão de pesquisa? Fale sobre ele, né? Essa questão, ela, e relacione com o tema de TCC, tá? Tem que estar tudo linkado. Metodologia tem que ser escrita e apresentada de forma que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, repita o que você disse que fez e obtenha os mesmos resultados. E aqui uma dica: o detalhamento da metodologia pode ser feito sob a forma de tópicos, fluxograma. Você pode colocar o fluxograma mostrando, né, as etapas numa linha do tempo que mostre como é que foi feita a sequência de trabalho. Mas cuidado, pessoal, as informações elas devem ser claras, tá? E fica essa dica, as informações devem ser claras. Então, meu trabalho de pesquisa foi realizado no período de tanto a tanto, tal ano a tal ano, né? Utilizando os critérios de inclusão, utilizando a base de dados tal. Então, tudo isso tem que ser descrito. Ah, e uma coisa na metodologia: cuidado com as bases de dados que são pagas, tá? Porque os componentes da banca sabem que esses trabalhos são pagos e você precisa justificar o motivo pelo qual você colocou essa base de dados. Então, a metodologia de um TCC é o que delimita o caminho para a execução de todo o trabalho, atribuindo autenticidade, confiabilidade e valor ao acadêmico ao processo da escrita, tá? Então, é importante, tá, pessoal? Não coloca a metodologia, uma coisinha lá e passa batido, porque a banca vai perguntar depois o que foi que você realmente fez. Resultados e discussão: apresentar os resultados da pesquisa e analisá-los. É isso que deve ter no slide de vocês. É uma das etapas mais importantes da apresentação, deve se estar baseado nas hipóteses levantadas e você deve trazer as informações sobre se os resultados foram validados ou não. Ora, eu quero comprovar algo da saúde. Então, eu tenho que buscar os resultados que tragam informações a respeito do meu tema e de outros autores que também tenham feito algo parecido, né, para poder comprovar se aquilo tem relevância científica ou não. Bem, considerações finais ou conclusão: finalize a apresentação e fale um pouco sobre as contribuições, que realmente é o que foi aprendido. Em alguns trabalhos, existe a necessidade de colocar lá a necessidade de realização de novos estudos sobre o tema, então não tenha medo de colocar isso, porque às vezes o trabalho realmente precisa de outros trabalhos para confirmar
né, o que foi analisado. Retome os objetivos para mostrar aos avaliadores que o seu trabalho tem propósitos bem amarrados. E eu sempre falo, essa é uma parte para você responder de uma forma direcionada se os seus objetivos foram respondidos. Importante lembrar que as considerações finais sempre estão relacionadas aos objetivos. Sabe como é que eu monto um slide de considerações finais ou conclusão? Eu pego os objetivos, coloco em cima e vou colocando quais são as informações que respondem a cada um dos objetivos, começando pelos objetivos específicos e finalizando com o objetivo geral. Né? É assim que eu preparo, então fica a dica para vocês. Finalmente, algumas dicas aqui que tem a ver também com a defesa, tá, pessoal? Simplicidade é tudo. Então, o slide clean, tá? Bem formatadinho, bem organizado. Seja organizado, né? Tudo bem estruturado. Use fontes grandes e textos curtos. Cuidado com a disposição do texto. Verifique se ele está totalmente justificado, né? Se não existem tamanho de letras diferentes, palavras com tamanhos diferentes. Importante para a apresentação ficar dinâmica, use gráficos, diagramas e fluxogramas, isso deixa a apresentação dinâmica. Use e abuse dos tópicos, não use texto, não copie parágrafo do trabalho escrito. Foco no essencial, você tem pouco tempo para apresentar algo que você construiu durante meses. Então, foco nas informações essenciais, né, primordiais. Referencie autores. Se você está utilizando a ideia de alguém, coloca como é que, ou quem é o pai da ideia. Uso de figuras, animações e efeitos, tenha cuidado. Né? Animações e efeitos só devem ser utilizados se você tiver plena segurança do momento no qual elas vão entrar. Se você não tiver, faz assim como eu fiz aqui a apresentação fixa e a gente vai falando sobre o que está sendo trazido. Ensaie em casa, coloca pai, mãe, amigo, namorado, namorada, todo mundo para poder ouvir a sua apresentação. Só assim você vai chegar à perfeição. Você vai saber o momento de entrada dos slides, quais são as informações sequenciadas, você vai ver que vai ser fantástico. Finalmente, o TCC é seu. Você tem que saber mais do que qualquer outra pessoa a respeito do seu TCC. Seu slide não é sua muleta. Então, não encha slide de texto. Foco no que realmente importa. O que a banca quer ver é resultado e discussão. Então, foco nos resultados e discussão. Coloque o dos seus autores, esse aqui é muito bacana, na reta e tire o seu. Se é algo que está baseado na ideia de alguém e a banca questionar, certo? Já deixa lá explícito que aquela ideia é de determinado autor. Porque se a banca concordar, ok, né? Tá tudo ok, o autor foi fantástico. Mas se a banca não concordar, certo? Aí você só diz que se baseou no trabalho daquela pessoa. E uma outra coisa, seu TCC não é seu bebezinho. Presta atenção, pessoal. Na apresentação, se a banca fizer críticas, se a banca trouxer sugestões que fogem um pouco do que você idealizou para o seu TCC, não leve para lado pessoal. A banca está avaliando um trabalho que foi escrito por você, mas ela tem a obrigação de avaliar o trabalho que foi escrito e que você está defendendo naquele momento. Então, nenhuma crítica, nenhuma sugestão, nenhuma solicitação de alteração é pessoal, é só para melhorar o seu trabalho. Esse é o papel dos componentes da banca. Tá? Então, até se você receber críticas em relação ao seu slide, você não deve levar para o lado pessoal, tá? Bem, isso era o que nós tínhamos para trazer hoje sobre como fazer os slides de TCC. Pessoal, estou à disposição. Vocês podem colocar as perguntas aqui no YouTube, mas podem procurar a gente também no Instagram, principalmente o Instagram, que a gente usa mais. E lá no Instagram tem o número do WhatsApp. Então, podem mandar mensagens para a gente. É claro que a gente não vai
responder de imediato, porque existem, né? Vão ter várias perguntas e a gente tem algumas outras atividades, mas eu prometo a vocês que no final do dia a gente vai parar para poder ver essas dúvidas em relação à TCC. Estou à disposição de vocês e se você gostou, compartilha o link desse vídeo, que vai ser muito bacana para quem também está nesse mesmo momento de vocês. Beijo para todos e até mais.